Pois bem, Mago. Cara, a gente tinha feito alguns vídeos atrás sobre o vazamento do LinkedIn, né? Que vazou 500 milhões de dados. Até do Facebook mesmo, que também tinha vazado 500 milhões de dados. E hoje, mais uma plataforma. Cara, mais uma plataforma. A Clubhouse teve 1,3 milhões de dados vazados dos usuários. Então, tipo, eu falei no vídeo passado que isso já tá começando a virar conspiração. E eu não duvido nada que isso realmente seja, cara. Já não tá tendo mais o que acontecer, porque toda semana tá saindo vídeo disso, mano. Sim, vídeo no caso da gente, mas, pô, assim, toda semana sai matéria sobre isso. Toda vez, vazamento de dados, vazamento de dados. Essa começou a virar festa na internet e você roubar dados. Daqui a pouco, até eu tô roubando dados, porque tá tão fácil assim invadir os bancos de dados dessas empresas, porque, pelo amor de Deus, cadê o dinheiro que eles investem em segurança? Porque eu tô ficando já... Pô, é capaz de invadir a NASA, conseguir os dados da NASA desse jeito, porque começou com vazamento no começo do ano, né? Vazamento lá dos 223 milhões de dados de usuários, aí depois começou a vir um vazamento não sei da onde mais, aí Facebook, LinkedIn. O que vai acontecer? Daqui a pouco tá invadindo mais o que, cara? Agora o Clubhouse. O que vai acontecer, mano? O que tu tá achando disso, cara? Me dá sua opinião, porque, pelo amor de Deus. Então, cara, é bem como a gente comentou lá no nosso estudo LinkedIn, que é aquela coisa. Tinha saído o ponto do Facebook daqueles dados realmente vazados dentro do Facebook. Agora, no caso do LinkedIn e do Clubhouse, como ambas as empresas comentaram, que não se preocupem tanto. No caso aqui, até mesmo o Clubhouse tweetou no Twitter oficial da própria Clubhouse, que falou, não se preocupem porque são falsos dados, não são dados literalmente pessoais, não são senhas e afins, que é aquela coisa, é ID de usuário, o perfil do nome de usuário, quem convidou e afins. Tá provavelmente já aparecendo aí na tela alguns exemplos. Só que aí o que acontece, Dutra? O que acontece? Antes, deixa eu falar sobre a minha opinião sobre tudo isso. Que é justamente o que eu também vi outras pessoas comentando, cara, que é o seguinte. Parte do que você também comentou. Aonde que estão esses investimentos em segurança? Principalmente da parte que a gente começou comentando sobre o Facebook. Mas aonde que está o investimento de segurança nisso daí? Porque independentemente de que tipo de dado que seja, cara, de que tipo de dado que seja, por exemplo, ele pegou até mesmo o ID de usuário, que eles dizem ser dados públicos. Só que o que eu vi outras pessoas comentando, que independentemente do que seja, cara, isso não deveria ser pego facilmente de qualquer maneira, por exemplo, através de uma API, Dutra. Porque qual que seria o exemplo de uma API? Um exemplo de uma API seria simplesmente você criar um script em que você puxa dados de diversos usuários, puxa várias coisas desses usuários. E isso não deveria ser feito por basicamente ninguém, saca? Isso não deveria ser feito facilmente. E pessoas estão conseguindo utilizar isso para extrair esses dados. E não são, dados aleatórios. Tanto que, por exemplo, como citado no vídeo do LinkedIn, essas pessoas que estavam em mãos, que têm em mãos, no caso, os dados do LinkedIn, estavam até mesmo vendendo em fóruns. E iriam até mesmo leiloar, como a gente citou, a partir de valores de 4 dígitos. Então não são dados aleatórios, são dados importantes, cara. E isso no caso do LinkedIn. Aqui no caso do Clubhouse, é a mesma situação. Claro, ainda não tem informações de estar sendo vendido e tal, mas é a mesma situação de que aparentemente seriam dados públicos, não seriam dados totalmente sensíveis. Mas entra nessa questão de que, independentemente do que seja, cara, são dados importantes que estão ali sendo pegos por qualquer tipo de pessoa. Porque aparentemente, cara, eu e você ali pega um script normal e puxa a API, pega tudo, sem precisar de uma autorização. Porque iria necessitar, por exemplo, a autorização do usuário. Então é isso que demonstra que está aparentemente acontecendo. Se não isso, se for de outras maneiras, são alguns métodos de hackers que estão sendo utilizados.
mas que não deixa de ser nítido o que está acontecendo. E que, no caso do Clubhouse, foi um valor bem menor. 1 milhão, basicamente. 1,3 milhões. Que é muito menor dos valores que teve no LinkedIn e no Facebook. Chegando ali cerca de 500 milhões. Mas, enfim, para dar uma complementada mais sobre o assunto, do específico do Clubhouse, eu vi pessoas comentando que é algo que faz sentido. Porque o que acontece, doutor? Toda essa questão de dados está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, não só aqui do Brasil. Vamos pegar aqui de exemplo a GDPR, que é a lei lá de proteção de dados da União Europeia. Então, vamos pegar aqui de exemplo a GDPR, doutor, que a gente já chegou a comentar, por exemplo, no vídeo do WhatsApp. Que o que acontece? Independentemente do que seja, cara. Por exemplo, essa questão de autorização do usuário ou dados, independentemente de quantos eles sejam ali sendo puxados por qualquer pessoa. Isso entra ali na questão da lei da GDPR, que se você pega, por exemplo, provavelmente já vai estar mostrando aí, usuários no Twitter estão respondendo esse tweet feito pela Clubhouse, perguntando à Clubhouse o que ela vai fazer para ir atrás disso, porque isso vai contra as leis da GDPR. Isso realmente vai contra as leis que está lá os usuários ali utilizando através da lei da GDPR. Aí as outras pessoas também comentam sobre essa tal da API, que qualquer pessoa poderia estar utilizando essa API para puxar dados. É como você comentou, cara. E isso está cada vez mais se tornando peculiar. Tá cada vez mais se tornando peculiar esse tipo de assunto. Porque agora começou com o Facebook. Depois veio o assunto do LinkedIn, que tá na mesma situação do Clubhouse, falando que não foram dados sensíveis e tal, mas ali ainda continua essa questão de vazamento. Aí agora é o Clubhouse, que também citou que não são dados sensíveis, mas ali ainda tem dados, ID de usuário e afins. Então, o que vai vir depois, doutor? Eu não sei, cara. E novamente, não é que a gente tá falando que Clubhouse tá errado em afirmar isso, ou que os usuários estão errados, ou quem tá certo e quem tá errado. Não. Aqui a gente tá dando a nossa opinião sobre o assunto. Sobre o que tá acontecendo, porque, bicho, não é uma coincidência, doutor. Tudo isso tá acontecendo, cara. Mas, isso é o que eu acho, cara. Isso é o que eu acho. Mano, eu só sei que essas paradas tá muito louca. Se vocês quiserem mais saber sobre alguma coisa, sobre a API em si, a gente fez um exemplo muito bom com o vídeo do Caseclip, que a gente demonstrou como que funciona mais ou menos a API pública, que o YouTube deixa mesmo público para você fazer por causa do emblend do próprio YouTube, que você poderia incorporar os vídeos dele. Mas por ser uma API, ele consegue puxar, tipo, nome de canal, puxar tudo. Então a gente fez um vídeo sobre isso também. Se vocês quiserem, vai estar provavelmente na descrição. Mas, cara, realmente, assim, não que a gente esteja realmente defendendo ou falando que tá realmente vazando. Tô concordando contigo. Mas é um bagulho muito louco, porque isso já gera uma revolta, porque se você já tá falando que teve vazamento de algum dado, mesmo que não seja realmente tão importante assim, quanto do LinkedIn, que a gente até falou, que tá falando que não é tão importante, mas é dado, e mesmo que seja, por exemplo, o e-mail do cara, e-mail não, né, o Instagram do cara, o que for, tá ligado? Twitter. Se ele colocou lá, era pra ser encontrado por usuários de lá. Não que alguém de fora que roubasse os dados do cara e fizesse. Sem dizer que o povo vai poder usar essas opções de dados usando pra phishing, né? Pra conseguir pescar o cara, pescar alguém que queira, pra conseguir alguma coisa em troca. E provavelmente isso vai acontecer bastante nesses dias que vão vir. Porque senão vai começar o quê? Os caras devem estar fazendo nada da vida, ou deu aquela relaxada nessa pandemia porque não tem o que fazer. Porque, por exemplo, Facebook ganha milhões, teve dados vazados. LinkedIn ganha milhões, investe também, segundo eles, falam que investe. Daqui a pouco vai aparecer que é o WhatsApp sendo com os dados roubados. Se falar que se aparecer o WhatsApp falando com dados roubados, a gente vai xingar aquela criptografia. Pronto.
Porque, mano, só falta aparecer isso. O WhatsApp sendo com dados roubados. Tá, já apareceu matéria aí deles falando que eles estão sendo clonados facilmente. Agora, dados vazados até a gente onde sabe, a gente não teve ainda. Mas a chance de aparecer, não tô duvidando nada. Porque, pô, tá cada empresa aí que... Só Deus, cara, só Deus. A gente fica revoltado, dá uma revolta em cima disso. Porque é um negócio que custa dar uma investida melhor. Custa gastar um pouquinho mais. Ah, se eu gastar mais aqui eu não vou ter lucro, não sei o que. Cara, você vai pagar funcionário, você vai ter que pagar tudo, beleza. Ah, sobrou um negócio aqui. Investe na segurança, que depois esse dinheiro tu não vai ter que se preocupar em manter esse dinheiro toda hora fixo. Porque você criou o sistema dependendo. Claro, se você não estiver fazendo de terceiros, mas sim de si próprio, você não vai ter que se preocupar depois com esse dinheiro. Você vai colocar lá, você investe uma vez, deixa o negócio fluir, pronto, fluiu, deu certo, investiu, melhorou a segurança. Pronto, você não vai ter que se preocupar, vai dar super tranquilo. Agora, se você querer criar terceiro, aí você vai ter que ficar pagando os caras, mas mesmo assim vai estar gastando dinheiro que pode provavelmente melhorar sua segurança, não vai lascar tanto, ter vazamento e tal. Mas, sei lá, cara, sei lá, o que acontece? A gente começa a criar até teoria da conspiração para saber o porquê que tá tendo tanto vazamento. Ou todas as companhias de hackers, né, as sociedades lá, inventaram de fazer uma união e falar: vamos atacar todos os lados dos países aqui pra conseguir, porque não sei, cara, também. Esses negócios de fica confuso, porque só Deus. Não tem nem o que falar mais. Pois é, cara, e é aquela coisa. Novamente, não é que a gente tá querendo julgar, por exemplo, LinkedIn e Clubhouse, não. O ponto-chave é que, justamente, podem existir outros tipos de bancos de dados pela internet em que já vários tipos de dados podem já ter sido vazados e essas pessoas simplesmente juntaram tudo. Pode acontecer como já aconteceu várias vezes recentemente em vários outros tipos de casos. Só que é diferente do Facebook, por exemplo, que no Facebook foi realmente um vazamento gigantesco. Foi realmente um vazamento de simplesmente muitos dados sensíveis, como e-mail, senhas e tal, número de telefone e afins. Mas nesses casos, como as próprias empresas chegam a comentar, que não são dados sensíveis, são dados públicos, mas que usuários pela toda a internet, olha só, não é só a gente chegando a comentar disso, de um tipo de reviravolta, ou dessa questão de segurança, vai provavelmente já estar passando aí na tela sobre exemplos de comentários de outras pessoas pela internet, gringos, olha só, e são gringos, não são comentários de brasileiros, são comentários gringos comentando disso, possivelmente ainda comentários sobre as suas leis de proteção de dados, por exemplo, GDPR e afins. Quem é do Canadá, só que é do Canadá, eu não lembro como que é a sigla, mas possivelmente são esses usuários comentando sobre essas leis de proteção de dados, porque eles conhecem as suas leis. A gente tá falando dessas leis, e aqui no Brasil a LGPD foi aprovada ano passado, bicho. Foi aprovada ano passado, a GDPR tá aí há anos e anos, então eles sabem as leis deles. E eles sabem o que protegem eles sabem os direitos deles em relação a dados e afins. Então, eles sabem como cuidar, saca? Eles já estão acostumados com isso, eles sabem como cuidar. E por isso que, por exemplo, o que está acontecendo com o Facebook, estão indo atrás. Tanto que já chamaram até o Mark Zuckerberg para saber o que aconteceu, bicho. Então, a diferença disso, como por exemplo a LGPD, foi aprovada ano passado e nem tinha entrado em vigor as punições. As punições vão entrar em vigor ainda esse ano, em agosto. Então é totalmente diferente o que a galera gringa já está acostumada com os dados. A gente tem vídeos que complementam esse assunto. Porém, no mais, também como você comentou, a gente não quer julgar ninguém, tal, diferentemente do Facebook, que é realmente dado vazado confirmado e afins. Porém, no caso do LinkedIn Clubhouse, não são totalmente confirmados, são especulações e tal. Galera realmente vendendo em fora, no caso do LinkedIn, por exemplo, dados alguns públicos. Porém, no mais, Dutra, é aquela coisa, não é só indignação nossa, é indignação também por parte de redes sociais, por parte da internet,
Tanto que a gente vê, por exemplo, várias pessoas já comentando que estão deixando de usar algumas redes e partindo para outras, que foi um caso bem recente, como o do WhatsApp, por exemplo, galera indo para outros mensageiros, e por aí vai. Vários outros exemplos. Então, no mais, Dutra, fica nisso. E tinha outros exemplos por aqui no Dutriz que complementam bem mais esse assunto. A gente vai estar de olho, acompanhando de perto. Então, no mais, cara, fica por isso mesmo. E até a próxima.